Encerrada a fase de depoimentos da Operação Caifás, que investiga desvio de dinheiro na igreja em Formosa. E você vai ver ainda. 19 pessoas envolvidas em roubos a fazendas são presas em Cristalina. Mulher é esfaqueada em ponto de ônibus. O projeto que incentiva o reaproveitamento da água da chuva. Lusiânia passa para a semifinal do Campeonato Candango. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Prestaram depoimento hoje em Formosa os principais responsáveis pelo esquema de desvio de R$2 milhões da arrecadação da Diocese de Formosa. Enquanto os bispos Ronaldo, o Monsenhor e o padre Tiago falavam ao MP, chegava em Brasília o arcebispo. O arcebispo de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto, de 67 anos, chegou a Brasília no início da tarde. Ele terá a missão de cuidar das questões administrativas até a chegada de um novo bispo. Eu vejo que a primeira atitude minha é conversar com os padres, dizer que a gente está ali com o coração aberto para ajudá-los, com a ajuda deles. O passado já passou, né? A questão de que aconteceu, aí a justiça que tem que dar sua palavra, né? E a gente não ficar preocupado com isso, não, preocupado com o povo que precisa de uma segurança, os padres que precisam de uma segurança. E eu vou estar ali com eles, mais um para somar. Logo depois da entrevista, ele seguiu para Formosa. Lá ainda estavam depondo para o Ministério Público o bispo José Ronaldo Ribeiro, apontado como o chefe do esquema que desviou R$2 milhões da diocese. O Monsenhor Epitácio Cardoso Pereira. Foi na casa dele que a polícia encontrou R$70 mil no fundo falso de um armário. E o padre Tiago Venceslau, responsável por fazer um balanço contábil nas contas da igreja. Ainda segundo o Ministério Público, em dezembro do ano passado, os padres foram obrigados a ler esse balanço contábil nas paróquias que eles são responsáveis. Essa foi uma maneira encontrada pelos investigados para enganar os fiéis, já que foram eles que denunciaram o esquema ao MP. Agora que todos os envolvidos foram ouvidos, o MP vai pedir a conversão da prisão temporária em preventiva. A promotora disse que está compartilhando informações sobre o caso com o Vaticano. É cabível o compartilhamento, ele já foi solicitado e autorizado judicialmente, então todos os elementos probantes que foram produzidos durante essa investigação do Ministério Público serão sim compartilhados com a autoridade competente da Igreja Católica. No esquema, parte do dízimo e arrecadações feitas para a igreja eram desviados. E com eles foram comprados carros de luxo, uma fazenda e uma lotérica. 2 empresários, 5 padres, um funcionário da diocese e o bispo estão presos. Cabe agora ao arcebispo interventor a missão de cuidar das questões administrativas e financeiras da diocese. A comunidade recebeu bem a novidade. A esperança, né? A renovação. Vai ser bom para a cidade? Vai ser muito bom para a cidade. A defesa dos padres disse que vai pedir a revogação da prisão. Hoje nós não conseguimos contato com o advogado do bispo, Dom Ronaldo. Ele disse, mas ontem ele havia dito que era inocente. Veja a seguir, operação prende 19 suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo a fazendas em Cristalina. E ainda, a mulher é esfaqueada em parada de ônibus no DF. Agora são 7h27. Fique com a gente. A Polícia Civil fez hoje em Cristalina uma operação para combater os crimes na zona rural. A quadrilha tinha até informantes dentro das fazendas. 19 pessoas foram presas. Quase 100 policiais civis se dividiram em equipes para cumprir os mandados de busca e apreensão e de prisão. 19 pessoas foram presas, entre elas trabalhadores rurais que eram informantes da quadrilha. Segundo a polícia, dentro do grupo, cada um tinha uma função. Uns planejavam os crimes e outros executavam. Eles tinham, inclusive, um motorista fixo, que é cadeirante.
As investigações que levaram a polícia até essa quadrilha começaram há cerca de 2 meses, depois que um arrastão foi registrado na zona rural aqui de Cristalina. Em uma mesma noite, 9 fazendas foram invadidas. Os criminosos levaram aparelhos eletrônicos, máquinas agrícolas, dinheiro e, na maioria dos casos, agrediram as vítimas. A onda de crimes na zona rural se intensificou nos últimos meses. Em 90 dias, 30 casos foram registrados no município. O alvo são os defensivos agrícolas e maquinários, pelo alto valor de venda. A área rural proporciona uma forma de escape mais fácil, sem comunicação, né? Geralmente um local que pouca movimentação. Até agora, a polícia fez 3 operações para prender integrantes da quadrilha. Já são mais de 30 pessoas presas. Todas essas ações estão agora coibidas, todos eles estão presos para que o produtor rural tenha tranquilidade para trabalhar e produzir. 3 mandados de prisão não foram cumpridos porque os suspeitos não foram encontrados. Eles passam a ser considerados foragidos. E agora a gente conta uma história que aconteceu em Sobradinho. Uma mulher foi esfaqueada durante um assalto. Ainda estava escuro quando ela esperava o ônibus, numa parada. Uma câmera de segurança gravou tudo. Eram 10:06 da manhã. Ela estava esperando o ônibus para ir para o trabalho. Mas o ladrão chegou antes de ela embarcar. Ele estava com uma faca muito grande, né, na mão, na hora que ele chegou. Aí quando ele falou assim, me passa o celular, né, eu afastei um pouquinho. Mas a bolsa enganchou no ombro. E mesmo sem que ela reagisse, o ladrão deu uma facada na mulher. A perfuração foi logo abaixo do braço, bem do lado onde ela fez uma cirurgia para a retirada de um câncer. Esse lado aqui é bem sensível. Eu posso tirar sangue, posso fazer esforço, posso carregar peso. Quando eu olhei pro chão, assim, eu fiquei desesperada. Eu comecei a gritar socorro, depois minha voz começou a falhar. E ela não foi a única. A polícia descobriu que 10 minutos antes, outras 3 pessoas foram assaltadas também por homens armados com facas, bem próximo do local onde a mulher foi atacada. Já existem 3 suspeitos para os crimes. Havia um grupo de suspeitos no primeiro momento e esse grupo foi descartado. Estamos agora, então, investindo em outro grupo de suspeitos para, então, chegarmos à autoria com reconhecimentos e outras diligências formais do fato. Quem depende de ônibus diz que esse tipo de crime tem sido cada vez mais frequente por aqui. Ontem mesmo uma amiga minha foi assaltada vindo da faculdade, aqui também em Sobradinho. Tá difícil andar em Sobradinho. Tem que andar sem celular, sem carteira, sem nada. Andar o mais simples possível. É entregar a Deus cada dia que você sai para trabalhar, né? Um número preocupante. Segundo especialistas em segurança pública do Distrito Federal, 1 a cada 6 casos de roubo a pedestre são em paradas de ônibus. E hoje é o Dia da Água e para comemorar essa data, produtores rurais da região do Indaiá, aqui em Lusiânia, estão dando um exemplo de como aproveitar os recursos naturais de forma consciente. Um sistema que aproveita a água da chuva está sendo implantado nas propriedades rurais. A técnica desenvolvida pela Embrapa já funciona em outras cidades do Brasil. A ideia é armazenar a água da chuva, por isso as barraginhas, como são chamadas essas bacias, precisam ficar em pontos estratégicos. Analisamos a topografia do terreno. De acordo com essa topografia, o lugar mais baixo é onde a água corre. E é justamente esse o lugar selecionado para fazer a barraginha. A água captada infiltra na terra e vai direto para o lençol freático. Além de contribuir aumentando o volume de água dos córregos e nascentes, ajuda também na conservação do solo e no controle de erosões. A gente tem uma erosão já grande descendo para a nossa casa e essa água, ela, além de fazer erosão no quintal da casa, ela está assoreando uma represa que a gente tem. O seu Pedro acredita que a implantação do sistema vai trazer mais tranquilidade no período de estiagem. É que, além da erosão, a água da chuva estava levando muita terra e assoreando a represa usada pelos animais. Faltou água e tinha que arrumar um mini poço para poder pôr água para as vacas, para a lida, né? De tudo. A água daqui de junho não tem mais água. Até agora, 26 propriedades aqui de Lusiânia aderiram ao projeto.
Cada represa como essa acumula até 100 mil litros de água da chuva, que vão beneficiar justamente os produtores que sofrem na época da estiagem. A gente pode até fazer uma projeção muito positiva. Eu quero, ano que vem, nessa mesma data, voltar aqui e ver que muita coisa foi recuperada nessas propriedades. O investimento para a implantação das barraginhas fica em torno de R$2.000. Mas como o projeto é piloto na região, o produtor tem que desembolsar apenas 10% disso. O Sebrae está arcando dentro do projeto do Sebrae Tech com 70% de subsídio, 15% vai ser pago pela cooperativa Indaiá e os 15% pelo produtor rural. Há 5 anos, o seu Walter implantou o sistema de captação. Na época, ele não teve ajuda de custos, mas não se arrepende do investimento que fez. Hoje, ele se considera também um produtor de água. É o município todo que está ganhando. Não só a fazenda do Walter, a do José, a do João. Não, você está trabalhando para todo o município, tanto para a cidade quanto para a zona rural. E de acordo com o Sebrae, o projeto Barraginhas deve chegar também à região de Santana. Intervalo comercial e a gente volta para te mostrar que o Lusiânia se classificou para a semifinal do Campeonato Brasiliense e as belezas do Parque Nacional das Emas. Agora são 7h36. Voltamos já. E terminou agora há pouco a partida entre Ceilândia e Formosa. O time goiano tinha uma missão bem difícil fora de casa. Para se classificar, precisava vencer por uma diferença de 3 gols, mas a partida acabou empatada em 1-1. Com esse resultado, o Formosa está eliminado do Campeonato Brasiliense. Agora, o Lusiânia derrotou ontem o Gama e conseguiu a classificação. Dentro de campo, os jogadores fizeram bonito. Já do lado de fora, teve confusão no final da partida. A partida começou com o placar a favor do Gama e o Lusiânia com a responsabilidade de mudar os números. Mas foi o Alviverde que partiu para cima logo no início do jogo com essa bomba de fora da área. Na volta do intervalo, mais uma vez o Gama começou pressionando, mas o azulão deu troco logo em seguida com esse chute de fora da área. O goleirão do Gama precisou se esticar todo para fazer a defesa. O placar que estava ali parado, 0-0, mudou aos 28 minutos. China recebeu a bola e mandou uma bomba na rede para abrir o placar para o Lusiânia. 1-0. Pela segunda vez, o Lusiânia consegue eliminar o Gama em um duelo de mata-mata do Campeonato Brasiliense aqui no estádio Bezerrão. A primeira foi em 2016, quando o time enfrentou o Alviverde na semifinal. Depois acabou sendo bicampeão candango. Conto com todos os nossos torcedores no sábado para que nós conquistemos aí uma vitória diante do Brasiliense, que é importante. Na frente do estádio ficaram as marcas do vandalismo. O ônibus que levava os jogadores do Gama precisou ser escoltado pela polícia. Foram mais de 40 minutos de desespero para quem tentava fugir da confusão. Os torcedores que estavam do lado de fora tentaram quebrar um dos portões com pedras. No meio da confusão tinha uma criança. Desesperado, o pai pegou o menino no colo e correu para tentar encontrar um lugar seguro. Tristes cenas, né? Bom, na semifinal, o Lusiânia enfrenta o Brasiliense. O jogo será no domingo, às 15h30 no estádio Serra do Lago. E agora, a gente te convida para viajar até o sudoeste do estado. Em Mineiros fica o Parque Nacional das Emas, uma das maiores reservas de cerrado do país. A repórter Lara Leão vai te mostrar as belezas do Parque Nacional. O Parque Nacional das Emas tem uma área de 132 mil hectares de vegetação totalmente preservada. Quem chega aqui no parque logo é recebido por um guia. O nosso será o Nélio Silva. Tudo bem, Nélio? Tudo jóia. Já trabalha aqui no parque há quase 10 anos. O que a gente vai conhecer primeiro hoje? Primeiramente, a gente vai fazer um passeio no carro safari. A gente vai até o centro do parque, observando a fauna e a flora do cerrado, né? O passeio de safari dura 3 horas e não demora para ver os primeiros animais que vivem na reserva.
Ah, e sabe o que eu descobri? Toda essa imensidão de terra aí guarda também sabores que só o Cerrado tem. A flora do Cerrado é muito rica. Só aqui no parque são mais de 100 espécies de plantas frutíferas que servem de alimentos para os animais. Esse aqui é o araçá. Parece uma goiaba, só que bem menorzinha. Aqui em cima tem a guapeva. É um fruto com uma semente bem carnuda que lembra jabuticaba. É bem docinha, bem saborosa. E todos os anos, milhares de turistas visitam a reserva. O Francisco veio de Portugal. A relação da natureza com os animais, a fauna, a flora, a água, a vegetação, portanto, tudo isso de facto constitui algo que é inesquecível, uma experiência inesquecível. Aqui no parque nascem dois rios, o Formoso, que é este aqui, e o Jacuba. Mais embaixo eles se juntam e formam o Rio Corrente, que abastece várias cidades da região. E esta beleza de águas cristalinas atrai todos os anos muitos aventureiros. A descida de boia cross no rio dura 25 minutos. No início, calmaria, mas logo o sossego acaba. A correnteza fica mais forte e aparecem as quedas d'água. Não consigo parar em cima da boia. O que você leva dessa experiência aqui? Olha, além dos arranhões, o que a gente leva com certeza é a experiência de viver um lugar incrível, bonito, descer essas águas, essas corredeiras aqui, uma água muito límpida. Então é uma experiência muito satisfatória, você está em contato com a natureza. Para quem prefere um passeio mais tranquilo, pode escolher um bote. O guia vai remando. É o momento de contemplar a natureza. Outra boa opção de passeio pelo parque é de bike. Na primavera, quando o cerrado está verdinho, as flores se destacam na vegetação. Ah, e é bom lembrar que daqui o turista só pode levar as recordações. E eu, como adoro uma selfie, aproveito para registrar o momento. Belas imagens para a gente terminar a edição de hoje. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau!